Quais seriam os possíveis defeitos dos dinossauros em Jurassic World Recomeço? É o que quero abordar no vídeo de hoje, tentando entender o que levou os cientistas a pensarem que esses dinossauros eram defeituosos demais, muito feios ou agressivos demais para o parque original. Lembrando que caso curtam o vídeo, peço que se inscrevam, curtam, deixem o like e compartilhem para que possamos alcançar cada vez mais pessoas com os vídeos. Enfim, bora entender o porquê esses dinossauros podem ou não ser defeituosos. De acordo com a lore desse novo filme, a ilha estará infestada de dinossauros que eram protótipos muito defeituosos para o parque original e por isso foram abandonados. Começando por um dinossauro que foi uma surpresa para muitos, que foi o Titanossauro. Esse com certeza é um dos maiores saurópodes do mundo. Ele tem cerca de 6 metros de altura e de 9 a 12 metros de comprimento. E era estimado que tinha um peso de 69 a 76 toneladas, então era um saurópode muito grande. Curiosamente, é um dinossauro que nunca foi colocado no Jurassic Park original, nem mesmo após os incidentes dessa ilha. O que poderíamos dizer que ele tem como defeito é esse tumor em sua cabeça, uma grande protuberância. Porém, isso também pode não ser um defeito e sim uma característica da própria espécie, pois como já vimos em Planeta Pré-Histórico, estipulava que o titanossauro tinha vários sacos de ar pelo pescoço ou pela cabeça que facilitavam a circulação do ar pelo seu corpo. E tirando o caroço, ele não tem nenhum outro tipo de defeito aparente. Ele possui inclusive uma pequena vela que parece começar na cauda, porém é incompleta. Nunca foi encontrada uma cresta ou uma vela na espécie do titanossauro, porém pode ser um detalhe que adicionaram ao filme para deixar a criatura mais bonita. Então até então o titanossauro não parece um defeito, ou uma falha genética. Seguindo agora para a criatura que aparenta ser a mais falha de todas, que seria o Quetzalcoatlus. Com seus 3,5 metros de altura e uma envergadura de asas de 10 a 11 metros de comprimento. Porém, esse Quetzal parece muito menor do que deveria ser. Ainda mais quando comparamos com sua versão em Dominion, que era um titã de tão grande que era aquela criatura e tinha penugem pelo seu corpo todo, era um animal magnífico. Então, quando comparado agora com sua versão em Jurassic World Recomeço, vemos uma versão muito inferior. Podemos ver que ele é muito menor do que deveria ser, cabendo numa caverna minúscula. Ele não parece ter penas no corpo todo e sim apenas no seu pescoço, e tem uma aparência muito mais esguia, muito mais magra, por assim dizer, parece até que está doente de alguma forma. E de fato, olhando para essa criatura e comparando com a versão que vimos em Dominion, podemos entender por que ela foi abandonada na ilha. É uma versão muito inferior, defeituosa e nada agradável aos olhos. Vamos entrar agora no terreno de polêmicas, como por exemplo do Velociraptor. Não há nenhum tipo de defeito aparente nele, muito pelo contrário. Ele se assemelha muito ao Velociraptor Highland da Ilha Sorna, que é um dos melhores velociraptors já feitos para a franquia. O que só nos faz pensar como a ilha já tinha acesso ao projeto de Velociraptor tão perfeito que só seria criado anos depois na Ilha Sorna. Porém, nem tudo parece ser flores para esse novo Velociraptor, pois tivemos duas versões, a versão que mostrei agora, e temos essa outra versão do Raptor, que parece ser muito mais esguia, magra, tem um conjunto de penas muito bagunçadas em sua cabeça, podendo inclusive ser uma versão um pouco mais fraca e também com o sistema imunológico debilitado, possibilitando que o animal contraia várias doenças, o que contribuiria muito para esse conceito que ele tem. Agora faremos dos queridinhos dos fãs que estão ganhando a internet desde o lançamento de seu trailer. Tiveram um começo polêmico, mas agora caíram nas graças do público, que são os 3 espinossauros de Jurassic World Recomeço. De cara não tem muito o que falar, estão maravilhosos. O design inclusive se apresenta bem mais próximo do que deveria ser um espinossauro cientificamente correto nos dias de hoje. Claro que ainda há falhas no design, porém estão muito bonitos. A única falha considerável neles que poderíamos apresentar seria a falta do pescoço, eles têm um pescoço muito curto, quase inexistente. De resto não há mais falhas, e sim características que o espinossauro moderno teria, o que derruba cada vez mais a teoria de que esses dinossauros foram criados na época do Jurassic Park e que são falhas genéticas. Quando eles são comparados com o espinossauro de Jurassic Park 3, vemos que eles são muito mais avançados, tendo uma vela mais adaptada para a vida subaquática e também uma cauda que foi adaptada para poder facilitar sua locomoção dentro das águas, algo que o espinossauro moderno não possui. O que é estranho, sendo que essas criaturas foram criadas em uma época que a tecnologia, em teoria, estava muito mais atrasada e seria muito mais difícil chegar a esse nível de realismo do espinossauro. Então fica aí a critério de vocês, foram criados naquela época ou não. E agora vamos para o ponto alto do vídeo, que é o meu favorito, o Tiranossauro Rex de Jurassic World Recomeço. Eu já falo de antemão, eu não acho ele uma falha em ponto algum, ele parece um avanço muito grande para os tiranossauros. A única coisa que poderíamos chamar em falha nesse tiranossauro é o seu pescoço, que é muito curto, assim como os espinossauros, quase inexistente. Mas de resto, ele apresenta uma composição muito mais robusta do que outros tiranossauros, ele é muito mais musculoso e também tem uma mandíbula, no caso um crânio que parece ser muito maior, o que pode resultar em uma mordida mais poderosa do que a de tiranossauros normais,
E também parece que ele vai ter a característica de nadar, ou seja, é uma característica nunca vista antes em um tiranossauro da franquia Jurássica. Nunca antes um tiranossauro nadou de fato. Essa característica talvez possa significar que essa espécie tem um interesse diferente de ambiente. Por exemplo, eu já cheguei a teorizar em alguns vídeos que os tiranossauros expulsaram os espinossauros de seu território, que pode ser em uma área pantanosa que tenha fontes de águas constantes e também criaturas que vão até lá para poder se manter hidratadas. Isso é mostrado no trailer de Jurassic World Recomeço, quando a protagonista se depara com um Tiranossauro Rex dormindo na grama. O ambiente em volta se assemelha muito a um pântano, com uma vegetação bem alta, inclusive com um lago próximo, ou no caso um rio. E atrás da garota podemos ver um Parasaurolopho morto, ou seja, essa pode ser uma área de constante abundância de presas que vão até lá para poder se manter hidratadas e também comer a grama, e pode ser uma constante fonte de comida para os predadores que viverem nesse território, ou seja, uma área bem vantajosa para o tiranossauro. O que é estranho, pois já somos acostumados a ver o Tiranossauro Rex no interior das ilhas, em áreas mais, vamos supor, fechadas, como era mostrado em Mundo Perdido e também Jurassic Park 3, onde o tiranossauro era encontrado em selvas fechadas no interior da ilha. Se for confirmado, então é a primeira vez que isso acontece com um tiranossauro, uma mudança genética que altera seu comportamento e o faz buscar um território que não seria compatível ou muito comum para sua espécie. E caso isso tenha acontecido, pode muito bem explicar o porquê dos espinossauros estarem no oceano e vivendo junto com o mosasauro, pois perderam seu território para um predador maior do que eles e também mais poderoso, sendo que eu já teorizei em shorts do canal que podem haver até 3 tiranossauros nessa ilha, o que pode resultar em um confronto no filme, talvez. E ao que tudo indica, no filme, o tiranossauro será muito maior do que o espinossauro. Pois além da vantagem de já terem 3 tiranossauros, seriam tiranossauros enormes e muito maiores do que o espinossauro, facilitando assim a dominação do território e a expulsão dos espinossauros. Bom, o vídeo fica por aqui. Eu não vou falar do mosasauro porque ele é como um velociraptor, ele não tem falhas aparentes, ele está perfeito até demais. Caso tenham gostado do vídeo, peço que se inscrevam, deixem o like, curtem e compartilhem o canal. E também deixem nos comentários as suas teorias, se esses dinossauros de fato são defeitos criados pela engine ou se foram criados em tempos modernos. Falou!